Por exemplo, tem hinos que você escuta que dá pena, pessoas que nunca estudaram nada e faz umas letras assim, sabe, sem pé, sem cabeça. Acho que o intento é só arranjar uma palavra para encaixar com a rima, né? Sei lá. Ou uma palavra que quer mexer só com a emoção. Sei lá. E aí, anjo do batismo chegou. O anjo do renovo chegou. Entendeu? Então, anjos tem limite. Existe anjo? Lógico que existe anjo. Aqui você não tem dúvida. Tem um anjo do meu lado. Eu não tenho dúvida disso. Tá? Isso é indiscutível. Algumas vezes Deus abre os olhos espirituais dos seus filhos e você tem visões, né? E você vê. Né? Outros podem nunca ver, mas porque não está vendo não quer dizer que não exista, porque isso aí está voltado para o reino espiritual. Mas você não pode atribuir louvores a anjos que não são dignos. E nem tarefas que não pertencem aos anjos. Tá? Anjos têm limitações. Eles guerreiam, né? Eles guardam o servo de Deus. Entendeu? Algumas vezes impede de você caminhar, porque está vendo perigo lá na frente. Tá? Era o caso de Absalão, de Balaão, né? Balaão lá no livro de Números, querendo passar e o anjo não permitia. E a mula dele, ou a jumenta que ele ia montado, dependendo da tradução, né? Viu o anjo e refugou e não foi. Né? Refugou e não foi, e ele batia na mula, batia, até que ela falou. Né? E é outra confusão, tem gente que diz que a mula profetizou. Nada de profetizar, ela simplesmente falou com ele, porque ele estava batendo nela. Não tem Deus tomou a mula em profecia, profetizou, nada disso. É só ler o texto direito que vai ver que simplesmente ela reclamou por estar apanhando. Né? E, lógico, foi um milagre, mula falar. Né? Pois bem. Então, onde eu quero chegar? Que nem tudo é anjo. Tá? Nem tudo é anjo. Aproveitando o ensejo, nós vamos pedir, eu vou pedir, que você dobre a sua atenção, porque o que eu vou lhe falar é extremamente sério. Por exemplo, Lúcifer, nós falamos muito, Lúcifer, nada mais, nada menos, que uma expressão, gente, belíssima, né? Que é portador de grande resplendor e luz. O nome Lúcifer não é um palavrão, não é um nome assim dado ao demônio, um nome diabólico. Não. O nome Lúcifer foi um nome dado a Deus a um anjo, tá bom? A um querubim. Né? O nome Lúcifer foi um nome dado por Deus a um querubim, tá? A um ministro do louvor. Então, a Bíblia diz que Lúcifer, ele era o querubim ungido. Ungido por Deus, ungido quer dizer separado, né? Por Deus, para reger o grande coral celestial. Então, Lúcifer era o nome desse querubim. E hoje a gente vê que por falta de conhecimento da matéria, que é que estamos estudando, angelologia, se faz uma confusão tão grande. Já vi pessoas, né, chamar assim um espírito maligno e eu quero falar com o chefe. Não quero falar com o demônio pequeno. Nada contra quem entrevista demônios, nada contra. É que algumas vezes a própria curiosidade do ser humano leva você a querer saber quem colocou ali, né? E que temos autoridade sobre os espíritos malignos, isso é indiscutível. Se você pergunta, ele responde em nome de Jesus, isso é indiscutível. Mas algumas pessoas até perguntam, eu quero falar com o chefe, quero falar com Lúcifer. Quer dizer, gente,
Não, eu quero expulsar o maioral. E algumas vezes, Satanás percebe que quem está ali é um otário, um bobão, que não tem conhecimento de causa nenhuma, e aí vai ver um herezinho e diz, eu sou Lucifer. E o abestalhado acredita. E primeiro eu quero dizer que Lucifer não existe mais. O anjo caído existe. Pra você não fazer confusão. Eu estou dizendo que o nome Lucifer não existe mais. Ele deixou de ser Lucifer. Isso, Lucifer é um nome que Deus deu para ele. Não é um nome estambólico, não, é um nome lindo, portador de grande resplendor de luz. Aquele que mora, que habita entre as pedras riquíssimas, sardos, entre diamante, topázio, enfim, rubis. Então, Lúcifer, aquele que mora entre as pedras ricas, portador de grande resplendor em luz, ou Lúcifer, tá? Portador de grande resplendor de luz, em luz, ou anjo de luz. De natureza que ele não é mais. O querubim que foi ungido, por sinal a Bíblia fala da queda de Satanás, né? E ele deixou de ser Lúcifer e passou a ser Satanás, né? Passou a ser um diabo, inimigo, né? E tem gente até que faz confusão quando lê a palavra diabo na Bíblia. Quando a palavra diabo, né? Tanto é que o próprio Jesus disse, um dos 12 aqui é um diabo. Quando ele disse um dos 12 é um diabo, tem gente que diz que Judas, né, virou um diabo e Deus falou que ele era um espírito maligno. Não é nada disso. Diabo é uma expressão hebraica que quer dizer inimigo. Um de vós é meu inimigo. Só isso. Se eu chegar para alguém e disser, você é diabo, rapaz. Estou dizendo, você é um inimigo. Tá? Então, aí vem Satanás, né? Adversário. É o adversário. Então, tornou-se o adversário de Deus. Então, são coisas que as pessoas não estudam a matéria, né? Angelologia, e não tem conhecimento. Tá? Então, resumindo, Lúcifer risca. Ele não é mais digno da expressão Lúcifer. Tá? Isso eu aprendi, meu Deus. Logo no 6, 7 meses de crente, eu já aprendi, né? Porque eu meti a cara nos livros e já aprendi logo que ele não era digno da expressão Lúcifer. Outro detalhe extremamente importante, aonde está escrito sobre a queda de Satanás, Ezequiel capítulo 28, versículos 13 a 19. Ezequiel 28, versículos 13 a 19. Eu vou ler. Ezequiel 28, versículos 13 a 19. Tá? Estavas no Éden, jardim de Deus. Todas as pedras preciosas era a tua cobertura. A sardo, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, o ouro, a obra dos teus tambores, dos teus pífaros, estava em ti. No dia em que fostes criado, foram preparados. E aí vai, né? Tu eras querubins ungido para proteger, e te estabeleci no Monte Santo de Deus. Estavas no meio das pedras asfogueadas. No meio das pedras asfogueadas andavas. E aí vai. Então, aí você vê, né, a queda de Satanás vem aqui, né, no versículo 15. Então, capítulo 28, do versículo 13 até o versículo 19,
Aí você vê a queda. E em consonância, Isaías capítulo 14. É Isaías capítulo 14, versículos 11, 12, 13, 14 e 15. Então, Isaías 14, a partir do versículo 11. Já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaudes. Os bichinhos debaixo de ti se estendes, e os bichos te cobrirão. Com castas dos céus, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançada por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, estabelecerei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei na banda dos lados do norte, subirei acima às alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, resumindo, tá? Então, Isaías capítulo 14, versículos 11, 12, 13, 14 e 15, você lê a queda de Satanás. E Ezequiel capítulo 28, versículos 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Tá? Aonde eu quero chegar? Que tem a ver estudar sobre os anjos com o diabo? Porque ele não deixou de ser anjo. Angelologia e não estudar a respeito do diabo é impossível. Se ele é anjo, e a origem dele? Se ele foi formado, nós acabamos de ler, né? Acabamos de ler em Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, que aí ele foi formado, tá? Então é o seguinte, detalhe importante, deixou de ser Lúcifer, você não pode esquecer disso, tá? E agora? Agora é adversário, agora é o diabo. Tá? E com ele veio, né, cerca de 36%, 37% dos anjos dos céus. Esses anjos são auxiliares, servem de demônios, né? Legiões e mais legiões que são enviadas a alvoraçar a terra. São anjos organizadíssimos, são anjos caídos organizadíssimos e fazem de tudo para cumprir a ordem de Satã, seu chefe. Tá? Ok. Detalhe que eu gostaria de pedir para os alunos atentarem. Não sei se você já ouviu, né? Não sei se você já ouviu ou já até falou, né? Já vi pessoas chegarem e dizer, na hora do batismo com o Espírito Santo, fale em língua dos anjos. Fala a língua dos anjos. Fala em língua dos anjos. Outros dizem, eu estou sendo renovado na língua dos anjos. Eu quero te pedir, aluno, pelo amor de Deus. Alguém te ensinou isso. Lógico. Você não ia pegar do A, sem aprender com alguém. O batismo com o Espírito Santo não é língua dos anjos. Por quê? Você tem que entender que se é língua dos anjos, então o diabo entende, porque o diabo não deixou de ser anjo. E isso tem que ser aprendido, né? E tem que ser repassado. Porque se a gente repassa, a igreja torna-se, quando eu digo igreja, eu falo o povo de Deus, torna-se um povo sólido, com conhecimento de causa. Tá? Se é a língua dos anjos, e o que mais me dói é que são teólogos, tá? Que falam isso. Pessoas que estudaram teologia, meu amigo. E outros são até mestres. E a matéria sobre os anjos? Onde é que fica? Não estudaram, será? Porque é o seguinte, ó. Se o batismo com o Espírito Santo é língua dos anjos, então
tem parte aqui na Bíblia que tem que ser rasgado e jogar fora. Jogado fora, porque está escrito que aquele que ora em línguas, ora em mistério. Ninguém entende. Só Deus. Tá? Paulo escrevendo aos Coríntios, aquele que ora em línguas, ora em mistério. Ninguém entende. Só Deus. Tá? Só Deus entende. Gente, se só Deus entende, então como é que o diabo vai entender? Se é a língua dos anjos, então o diabo entende. Ou ele deixou de ser anjo? E os anjos, tu acha que falam que línguas? A língua dos anjos existe, tá? Se não existisse, não teria expressão de Paulo. Ainda que eu falasse a língua dos anjos. Mas ele não está dizendo que fala. E nada tem a ver com o batismo com o Espírito Santo. Tá? Nada tem a ver o batismo com o Espírito, com o batismo com o Espírito Santo. Tá bom? Deixa eu pegar aqui a expressão para você entender melhor. Tá? Entender melhor. Então, quando Paulo está dizendo concernente a língua dos anjos, ele está dizendo, ainda que eu falasse todos os idiomas da terra, tá? Ainda que eu falasse todos os idiomas da terra, e também falasse a língua dos anjos, e não tivesse amor, nada disso adiantaria. Ele está dizendo sobre a essência do amor, quanto vale o amor. Ele não está falando de batismo com o Espírito Santo. Ele está dizendo, ainda que eu falasse todos os idiomas, porque nessa época, falar mais de um idioma era privilégio. Então, se eu falasse todos os idiomas da terra e não tivesse amor, nada disso me adiantaria. Ele está dizendo que o amor suplanta todas as coisas. Não tem nada a ver, tá? Nada a ver com o batismo com o Espírito Santo. Nada a ver, 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 nada a ver. Tá? Nada a ver. Então, quando nós falamos em línguas estranhas, tá? Quando nós falamos em línguas estranhas, nós estamos falando em mistério. Ninguém entende, só Deus, gente. Quando Moisés morreu, tá? É outra expressão que me veio à cabeça aqui. Quando Moisés morreu, lá em Judas, capítulo único, versículo 9, Miguel e Satanás começaram a contender. Tu acha que os dois falaram em que língua? Se são dois anjos, um arcanjo, tá? E um ex-querubim ungido, tá? Um arcanjo e um ex-querubim ungido. Tu acha que os dois falaram em que idioma? Se os dois vieram lá de cima, um caído e o outro, né, veio fazer uma visita à terra. Falaram em que idioma? Idioma dos anjos, uai. Agora vem a Bíblia e diz que quem ora em línguas, tá? Estranhas, ora em mistério, tá? E ninguém entende. Deixa eu ler essa passagem bíblica. 1 Coríntios 14 diz assim: segui a caridade, o amor, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em línguas estranhas, fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. Versículo 2. Ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios.
4. O que fala línguas estranhas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. 5. Eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizem. Porque o que profetiza é maior que o que fala em línguas estranhas. A não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Gente, tá claro? Quem ora em línguas estranhas, tá? Está orando e falando diretamente com Deus. Versículo 2, ora em mistério, ninguém entende. Agora vem um monte de gente que não entende nada de angelologia. E quer dizer que línguas estranhas é a língua dos anjos, então o diabo entende. Porque o diabo não deixou de ser anjo, caído, mas é anjo. Tá? Complicado. Agora, deixa eu passar para vocês uma expressão aqui rápida, que há quem pense que Satanás não tem poder para deter um caminho. Os anjos do mal têm. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18, diz assim: eu bem quisera ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo. Não foi somente uma nem duas vezes, mas Satanás impediu que eu chegasse até vocês. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Satanás impede a caminhada? Impede sim, tá? Então devemos ter conhecimentos concernente os anjos, ok? Essa é mais uma matéria que eu espero em Deus que os meus queridos guardem com muito cuidado em bom tesouro sobre angelologia.